Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 21 de novembro de 2020. Hoje que a igreja faz memória da apresentação de Nossa Senhora. E o evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus capítulo 12, versículos 46 ao 50, que diz assim: Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quando nós lemos esse evangelho, parece que no primeiro momento a gente tem aquela tendência de pensar que Jesus estava como que desprezando a sua mãe, que Jesus de fato tinha irmãos de sangue, ou seja, que Maria teve outros filhos além de Jesus, enquanto isso não é verdade. Vamos procurar entender. Primeira coisa, na época de Jesus, na sua língua, não existia uma palavra para designar um parentesco. Essa palavra foi traduzida, digamos assim, como irmão. O irmão chamava-se de irmão, mas o irmão poderia ser um primo, poderia ser um sobrinho. Não existia uma palavra para designar um parentesco. E foi traduzido pela palavra irmão. Então, quando o Evangelho fala dos irmãos de Jesus, não significa que eram os irmãos de sangue. Não, de forma alguma. E na Sagrada Escritura há vários exemplos disso. Já no Antigo Testamento tem exemplos desse tipo. Por exemplo, o caso de Abraão e de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. No entanto, lá no livro do Gênesis está dizendo que chamando Abraão de irmão de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Assim também, por exemplo, São Paulo em uma de suas cartas vai falando das aparições de Jesus. Paulo vai dizer que Jesus ressuscitado apareceu a Cefas. Depois ele vai dizer assim: apareceu a mais de 500 irmãos. Eu pergunto a você, Maria teve mais de 500 filhos? Que mulher é essa? Então, não existia na época de Jesus uma palavra para designar um parentesco. Por isso a palavra irmão, que servia para irmão de sangue, que servia para sobrinho, que servia para primo, enfim, isso para que você entenda. Tá bom? Então, quando o Evangelho fala sobre os irmãos de Jesus, não são irmãos de sangue. E muito menos Jesus no Evangelho está desrespeitando Maria. Pelo contrário. Diante daquela pessoa que chegou para Jesus e disse: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora querendo falar contigo. A resposta de Jesus qual é? O que Jesus disse? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus que aproveitou a presença ali da sua mãe que estava lá fora e dos seus discípulos para falar de uma família maior, que é a família de Deus. Que é a família de Deus. Quem é a família de Deus? Jesus vai dizer: todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Veja que grande graça nós recebemos. O Senhor está nos convidando a participarmos da sua família.
Meu povo, a família é tão importante que Deus quis ter uma. Claro, existe a família, a Sagrada Família de Nazaré, mas Deus quis formar uma família espiritual. E Jesus está dizendo, quem é que faz parte dessa família? Todo aquele e aquela que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É o que Jesus diz. Queridos irmãos e irmãs, já pela graça do batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. A graça já começa no dia do nosso batismo. O Senhor nos deu a graça de nos tornarmos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Foi uma graça que recebemos no dia do nosso batismo, para participarmos da vida de Deus, para entrarmos em comunhão com Deus. Recebemos o Espírito Santo que nos leva a chamar a Deus de Pai. Que nos leva a chamar a Deus de Pai. Onde é que entra Maria aí? Onde é que entra Nossa Senhora? Isso serve para aqueles que pensam que Jesus estava desrespeitando Maria, dando essa resposta no Evangelho, de forma alguma. Quando Jesus diz, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, essa minha irmã, essa minha mãe, eu pergunto a você, qual foi a pessoa nessa terra, nesse mundo, que mais soube fazer a vontade de Deus? Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Não teve pessoa no mundo, nesse mundo, que soube fazer melhor a vontade de Deus do que Nossa Senhora. E quando nós olhamos para a vida dela, nós aprendemos com ela a fazer a vontade do Pai. Nós aprendemos com ela a fazer a vontade de Deus. Aprendemos com ela a permitir que Deus realize a sua vontade em nós. Foi o que ela fez, foi o que ela viveu, e por isso ela nos ensina. E por isso ela repete hoje para nós aquilo que ela disse nas bodas de Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. Que nós possamos abraçar essa graça que recebemos, de sermos participantes da família de Deus. Mas não nos esqueçamos. Não basta dizermos que somos filhos de Deus. É necessário fazermos a vontade do Pai que está nos céus, para que assim de fato vivamos como família de Deus, já aqui neste mundo e um dia lá no reino dos céus. Que Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.